Santo. Amém. Sejam bem-vindos, meus irmãos, ao nosso canal aqui no YouTube. Vamos fazer a meditação do Evangelho de hoje, neste dia que a igreja celebra a memória de Santo Afonso de Ligório. E nós vamos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, do versículo 36 ao 43. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Então despediu a multidão. Em seguida entrou de novo na casa e seus discípulos agruparam-se ao redor dele para perguntar: explica-nos a parábola do joio no campo. Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeia é o demônio. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. E assim como se recolhe o joio para jogá-lo no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, que retirarão de seu reino todos os escândalos e todos os que fazem o mal, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, no reino de seu Pai, os justos resplandecerão como o sol. Aquele que tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a liturgia nos traz hoje essa explicação sobre a parábola do joio. E nós vimos alguns dias atrás sobre a parábola do semeador. E no caso da parábola do semeador, a terra, o terreno, simboliza o nosso coração. E a boa semente que é plantada é a palavra de Deus. Mas já aqui no Evangelho de hoje, sobre a parábola do joio, nós vemos o campo que simboliza o mundo. E essa boa semente que vai crescer e se tornar o trigo são os filhos do reino. Já a semente má, que se transforma no joio, são aqueles que pertencem ao maligno. E Jesus ele nos mostra que esses que pertencem ao maligno estão juntos aos que pertencem ao reino, aos que são verdadeiramente filhos de Deus. Estão juntos, todos juntos no mundo. E muitas vezes esse joio, esses filhos do maligno se misturando com os filhos de Deus, se passam por filhos de Deus, se passam por cristãos, mas na verdade não são, não pertencem verdadeiramente ao reino dos céus. E o que vai fazer a diferença entre os que pertencem ao maligno e os que pertencem de fato a Deus é a fé. Alguns dos critérios, claro, tem a graça também, o estado de graça, mas a fé ela vai resplandecer no fim dos tempos, ou no caso, quando chegar a morte, o juízo pessoal para cada um. Essa fé vai diferenciar quem é filho de Deus e quem pertence ao maligno. Por isso é muito importante, meus irmãos, cuidarmos da nossa fé, alimentarmos a nossa fé e também defendermos a nossa fé a todo custo. Assim nós vemos com o exemplo dos mártires, que morreram para não negar a fé, para não negar Jesus Cristo. Que nós também possamos cuidar da nossa fé e termos coragem de defendermos a nossa fé. Podemos não sofrer o martírio, sermos mortos por causa da palavra de Deus, por causa do Senhor, mas precisamos defender a nossa fé aonde nós estivermos, seja no nosso trabalho, ao sermos ridicularizados, perseguidos, dentro da nossa família, ou em qualquer ambiente que estejamos, precisamos defender a nossa fé. E para termos essa coragem de defender a fé, precisamos alimentar a cada dia. E pedir ao Senhor que aumente a nossa fé. Que faça essa fé brilhar verdadeiramente no nosso coração e na nossa vida. E hoje, nesse Evangelho que nos fala da fé, nós temos a memória de Santo Afonso Maria de Ligório, esse grande santo que defendeu a fé, e que deixou tantos escritos para defender essa fé, para propagar essa fé em Jesus Cristo. E que pela intercessão dele e a intercessão de todos os santos possamos alimentar a nossa fé e termos coragem, sim, de defendermos, mesmo que seja preciso entregar a nossa vida, por amor a Deus. Que Santo Afonso interceda e seja também exemplo para nós, exemplo de coragem, exemplo daquele que vai em busca de mergulhar, de se aprofundar no conhecimento de Deus e na fé verdadeira. E que ele possa interceder por nós, interceder por você, pelo seu coração. E se hoje você passa por alguma provação a respeito da fé, peça auxílio. Peça auxílio desse santo, ou de um santo que você tenha devoção, para que você não esmoreça, mas permaneça firme. É você que é um filho do reino, que é um filho de Deus.
possa alimentar a sua fé, possa defender a sua fé todas as vezes que for preciso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.